final dos anos 50, o Rio tinha aquele clima de sol, praia e cafés cheios. Foi ali que a bossa nova decidiu aparecer, numa mistura de samba de roda, com um jeito harmônico que vinha de um jazz gringo, uma coisa nova, íntima e ao mesmo tempo cheia de classe urbana. Nasceu em pequenos encontros, bares, salas de apartamento, estúdios e logo virou o cartão postal sonoro deste país que tinha cara de modernidade e que queria se abrir para o mundo, como dito em Memórias da Ditadura. E não foi só som. A bossa nova apareceu no momento em que o país inteiro estava se empolgando com a ideia de desenvolvimento e de mostrar ao mundo um país moderno. Então, a música acabou virando também parte dessa vitrine, segundo Britânica. Porque o céu está tão frio. Segundo o repositório da Unicel, não dá para separar a ascensão de bossa nova do clima político e econômico da época. O Brasil estava enfrentando um processo de modernização que aumentou investimentos em cidades, indústrias e infraestrutura. E isso criou circuitos, rádios, gravadoras e festivais que ajudaram a empurrar a música para frente. Ou seja, mais estúdios, mais canais de difusão e um público urbano em expansão fizeram a bossa nova circular com muito mais força. Ao mesmo tempo, foi nesse período em que o país queria se vender como moderno lá fora, e a bossa nova acabou sendo usada nessa projeção cultural internacional. Shows, discos e reportagens levaram esse som carioca para outros palcos, como dito em Memórias da Ditadura. Então, não é que o governo escreveu as músicas, mas a conjuntura de desenvolvimento criou um terreno onde a bossa nova floresceu e foi promovida como símbolo de um Brasil moderno. Feito esse panorama socioeconômico, passo para o Guilherme, que vai destrinchar como essa imagem do Brasil moderno foi construída. Essa fala vai ligar diretamente o som à identidade nacional que foi construída naquela época. Que sempre caminha sozinha. Se ela soubesse. Bom, então basicamente a bossa nova ela aparece nesse momento que o Brasil estava querendo se mostrar moderno o tempo todo, sabe? Era o tempo de Brasília, da ideia de um progresso, de um país mais jovem, que queria ser visto como mais jovem pelos outros. Então, ele era mais criativo e cheio de estilo. Então a música ela entra como uma parte desse projeto de identidade nacional, uma forma de dizer, olha, esse aqui é o novo Brasil. Bem, nessa época a concepção de Brasil que era passada pela bossa nova era que o Brasil era um lugar leve, ensolarado, com aquele climinha típico do Rio de Janeiro, sabe? Praia, mar, tranquilidade, né? O Rio de Janeiro antigo. Bem, e junto com isso veio uma nova imagem do brasileiro, uma pessoa mais calma, de fala mansa e sofisticada, mas simples ao mesmo tempo. É o brasileiro moderno, de classe média, que vive na cidade e quer mostrar de um jeito diferente de ser. Bem, isso tudo aparece muito na estética da bossa nova. As músicas têm batida suave, como aquele violão marcante do João Gilberto. As harmonias que lembram o jazz e letras que falam do cotidiano, de amor, de olhar o mar, por exemplo. É uma estética mais minimalista, mais limpa, sem exageros. E isso vai ajudar muito a construir essa ideia de um Brasil mais moderno, elegante e tranquilo. Bem, então a imagem que a bossa nova cria é de um país charmoso, criativo, cheio de leveza. Quando a gente diz que o jazz sobe o morro e o samba desce pro asfalto, é exatamente isso. É uma mistura do popular com o sofisticado. Bem, a bossa nova não só mudou o som do Brasil, ela ajudou a redesenhar quem a gente quer ser. E o riacho faz seu caminho, levando sonhos pra o mar. Bem, quando a gente fala de bossa nova, a gente não tá falando só da música. Ela faz parte de um momento em que o Brasil estava passando por várias transformações técnicas, culturais e políticas. Essas mudanças elas aparecem em várias áreas, como na engenharia, na tecnologia, mídia, artes, entre outras. Tudo isso ajudou a construir o ambiente onde a bossa nova nasceu. Primeiro, pensando nas obras de engenharia, o Brasil ele vivia o impacto da construção de Brasília naquela época. Aquilo não era só uma cidade nova, era um símbolo, era o governo dizendo basicamente, olha como a gente está se modernizando, olha como a gente está moderno. Bem, a arquitetura futurista e as grandes avenidas, os prédios de Niemeyer, tudo isso ajudava a criar uma ideia de um país que queria correr junto com o mundo. E a bossa nova vira meio que a trilha sonora desse novo Brasil jovem e cheio de ambição. Bem, na parte política, o governo do JK, Juscelino Kubitschek,
impulsionava essa visão otimista do desenvolvimento, o famoso 50 anos em 5. Era um clima de esperança, de progresso, que influenciava diretamente a cultura. Esse discurso político de modernização aparece muito na Bossa Nova, nas letras mais leves, nas harmonias mais internacionais e naquela ideia de sofisticação tropical. Bem, quando a gente olha para a tecnologia, o Brasil estava entrando na era da televisão, dos discos mais acessíveis, dos estúdios de gravação mais modernos. Isso permitiu a circulação mais rápida das músicas e facilitou gravações mais limpas e íntimas, que é exatamente a cara da Bossa Nova. A tecnologia ela ajudou esse som a se espalhar dentro e fora do nosso país. Nas produções artísticas, o Brasil vivia uma explosão. O cinema novo, artes plásticas modernas, arquitetura inovadora. Havia uma vontade imensa de romper o antigo e criar algo novo, algo brasileiro, mais conectado ao mundo. A Bossa Nova ela se alinha totalmente a isso. Claro, as mídias, a rádio e a TV e as revistas começaram a construir a imagem do artista bossanovista. Aquele músico calmo, elegante, sentado num banquinho com seu violão. A mídia ajudou a transformar a Bossa Nova num símbolo nacional e depois num produto de exportação. Então, quando a gente junta tudo isso, engenharia, política, tecnologia, artes e mídia, dá pra ver que a Bossa Nova não nasceu por acaso. Ela é filha de um Brasil que queria se reinventar, se modernizar e se apresentar de um jeito diferente pro novo mundo. Minha alma chora ao lembrar da sua beleza, rio de luz, de natureza. Voltando ao clima político e econômico da época, dá pra ver que a modernização dos anos 1950 e início dos anos 60, com investimentos em cidades, infraestrutura e um desejo enorme de parecer um país moderno, acabou preparando o palco perfeito para que a Bossa Nova cresça e vire símbolo nacional. Não foi só música bonita, foi música que combinava com o momento. O Brasil queria mostrar ao mundo que era moderno, urbano e capaz de dialogar com referências internacionais. E a Bossa Nova caiu como uma luva nessa história. E quando a gente olha para o título, o jazz sobe o morro e o samba desce para o asfalto, dá a entender como esse processo funcionou na prática. O jazz sobe o morro porque elementos sofisticados do jazz, harmonia, acordes e o jeito de cantar, começaram a circular entre os músicos brasileiros ligados ao samba, mesmo aqueles que vinham de ambientes populares, aproximando dois mundos que antes pareciam distantes, como diz em Britânica. E o samba desce para o asfalto porque o samba, que nasceu nas favelas e em comunidades negras, foi reinterpretado, suavizado e levado para apartamentos, bares elegantes e ambientes de classe média da Zona Sul carioca, onde a Bossa Nova realmente se consolidou, como dito em Memórias da Ditadura. Esse movimento é duplo e cheio de tensões. O samba ganha prestígio e novos públicos, mas perde parte do seu uso social. O jazz encontra terreno fértil numa musicalidade popular brasileira, mas também serve como argumento para criar uma estética mais exportável e moderna do Brasil. No fim das contas, a Bossa Nova vira um retrato sonoro desse país que queria ser moderno, mas carregava contradições profundas. Uma batida suave escondendo uma história cheia de encontros, desencontros e desigualdades. E foi isso que fez esse documento tão importante para aquele período. Sabe emitir água brilhando, terra chegando.